Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumboídico. Ouvinte, cordiais saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada, com o apoio da TV Surdo. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção, estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e subscrever ao nosso canal. Iniciamos esta edição com uma boa nova a nível da cidade da Beira, uma organização local apoia em cadeira de rodas pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Cerca de 100 pessoas com deficiência físico-motora das províncias de Sofala e Zambésia vão beneficiar de cadeiras de rodas com vista a melhorar as suas condições de mobilidade e o acesso a serviços básicos. A iniciativa está a ser implementada pela Associação Comunitária para a Inclusão e Superação. Falando durante o ato de entrega do primeiro lote, o responsável da associação, o Diamond, destacou que a disponibilização destes meios de compensação representa um passo importante rumo à autonomia dos beneficiários. Já mandar uma quantidade para uma outra província, que é Quelimane, cerca de 15, e as restantes 92 serão distribuídas exatamente na província de Sofala, em diferentes distritos, e neste momento iniciamos por distrito da Beira. Os beneficiários manifestaram satisfação pela oferta, sublinhando que as cadeiras de rodas irão contribuir significativamente para a realização das suas atividades do dia a dia. Vai me ajudar a passear na igreja, na vizinhança, fazer as minhas atividades, vai me ajudar. E por isso, muito obrigado. Estou sem palavra mesmo, muito obrigado. A chance para mim, gostaria de pedir que não pareça por aqui, para que possam beneficiar novas pessoas. Questionado sobre os critérios para a seleção dos beneficiários dos meios de compensação, o responsável da Associação Comunitária para a Inclusão e Superação, Augusto Diamond, respondeu nos seguintes termos. Nós queremos que as pessoas que se beneficiarem das cadeiras de roda tenham não só as cadeiras, mas também o conforto, e além do mais tem que ser uma pessoa que se calhar nunca se beneficiou de outra cadeira de roda. Então se calhar começa aqui o primeiro critério, e outro critério talvez seria mesmo olhar para a condição da própria pessoa, porque nem todas as pessoas com deficiência beneficiam do tipo de cadeira de roda. Então há necessidade de em algum momento ver qual é o tipo de cadeira de roda adequada para a pessoa para receber. Além da doação de meios de compensação, a Associação Comunitária para a Inclusão e Superação tem dado prioridade à educação, defendendo que as pessoas com deficiência devem alcançar o seu autossustento. A maior parte
das pessoas que estão com este problema de mobilidade são pessoas que não conseguem continuar com os seus estudos. E nós sabemos que, havendo possibilidade de ter alguém que tem sua 12ª, a prioridade é que essa pessoa esteja conosco a trabalhar, que essa pessoa tome conta da sua família normalmente. Se os parceiros existirem, nós vamos implorar, vamos continuar a pedir para apoiar o governo do distrito no que concerne a doação das cadeiras de rodas. Os meios de compensação foram doados pela organização suíça Bilitz. E a Associação Moçambicana de Autismo reuniu-se em Maputo para discutir questões que preocupam este grupo social. Acompanhe a reportagem. Mais inclusão. Ter um diagnóstico de autismo ainda constitui uma grande barreira em Moçambique. Eurico Conceição e Wagner Pablo são jovens autistas que enfrentaram diversos desafios. Antes do diagnóstico, os seus familiares não sabiam como lidar com eles, por se tratar de uma realidade ainda pouco conhecida. Demoramos 5 anos para saber que se tratava de autismo e era a primeira vez que ouvíamos falar a palavra autismo, e o que nos foi dito na altura é que ele tem autismo e autismo não tem cura. Então, ao mesmo tempo que veio o diagnóstico, também veio a sentença, que era o princípio e o fim, não havia de acontecer mais nada ali. E a nossa luta começou ali, percebemos que faríamos tudo por conta própria. Não encontrávamos escolas inclusivas ou um terapeuta que nos compreendesse ou que nos ajudasse. Falo de uma criança que aos 5, 6 anos não fala, não interage, continua usando fraldas. Então foram fases muito difíceis e complicadas na infância dele. Kátia, irmã de Eurico, recorda os momentos em que a relação entre ambos era complicada. No entanto, após participar em sessões de terapia com o irmão, passou a compreendê-lo melhor e a olhar para ele de outra forma. Tentei entender mais a ele, conversar mais com ele. Eu comecei a entender a ele, ele também começou a entender. Ele começou a perceber que minhas coisas, ele não pode mexer, e eu percebi também que existem momentos dele que eu tenho que respeitar o espaço dele. Já mais crescido, Eurico reconhece que em alguns momentos teve comportamentos difíceis de controlar. Ainda assim, destaca que o acompanhamento terapêutico tem sido fundamental para superar episódios de crise. Para ultrapassar a situação, eu pedi apoio ao meu DT, o professor Zavala, para me ajudar com esses meus problemas de raiva, também com os meus problemas de autismo. Ele me deu também conselhos, tipo conselhos de focar nos estudos, ficar calmo e evitar conflitos. À semelhança de Eurico, Wagner também enfrentou várias barreiras. Apenas aos 7 anos começou a falar, um percurso marcado por desafios e superação. Só comecei a falar com 7 anos de idade, também afetou um bocadinho no aproveitamento. Eu só fiz a 2ª classe, na altura, 3ª classe, 4ª, depois saltei para a 5ª classe, fiz 6ª, depois fiz 7ª, depois fiz 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª classe. E hoje estou no 1º ano do curso de Engenharia e Ciência da Computação no JTC. Atualmente, estudante universitário, Wagner lamenta a falta de empatia de alguns professores em relação a pessoas autistas, destacando que estas têm uma forma própria de compreender o mundo. O assunto que os professores também, e os docentes também universitários devem ter em conta é um aluno autista, então devem saber lidar com esse aluno, como lidar com esse aluno no dia de teste, como lidar com esse aluno nas aulas. A não supor que o aluno está a fazer teste, né? A pessoa chega no dia do teste, não faz nada, quando não sabe uma pergunta, nem faz questão de resolver. É um assunto que também que os docentes devem ter em conta. Como qualquer jovem, Wagner tem sonhos e ambições, provando que o diagnóstico não é uma sentença, mas apenas parte da sua história. Tenho sonho, sim, pós-faculdade, né? Pós-universidade, né?
ia tocar nos casamentos, nas discotecas, nos shows, como forma de colocar o pão na mesa, ajudar em casa, como forma também fazer dinheiro. Estas declarações foram feitas à luz do Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, assinalado 2 de abril. A data foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o transtorno do espectro do autismo, promover a inclusão e combater o preconceito. Depois desta notícia, vamos acompanhar a inquietação sobre as pessoas com deficiência intelectual que não se sentem inclusas na sociedade. Mais inclusão. Mulheres com deficiência psicossocial ainda não se sentem incluídas em Moçambique. Para elas, a inclusão está apenas nos documentos e nas leis, mas no dia a dia o cenário é diferente. As políticas públicas ainda não respondem na totalidade. De alguma forma, sim, já existe um trabalho a ser feito, mas ainda não é muito visível. Não é muito visível na educação, na saúde, não há acessibilidade. Algumas mulheres ainda são amarradas no estado psiquiátrico, algumas mulheres ainda são violadas, sofrem abuso. Porque percebemos que em Moçambique nós temos leis, mas essas leis não são leis inclusivas. Essas leis não respeitam ou não enquadram a capacidade jurídica da pessoa com deficiência psicossocial. Foi mesmo antes da aprovação da lei das pessoas com deficiência, mas nós continuamos a lutar com esta lei 10, a lei seja revista, a questão da capacidade jurídica também seja revista, porque todos nós temos direito à voz, temos direito a cuidar. Anshandala, presidente da Associação Moçambicana de Usuários de Saúde Mental, disse que a exclusão social tem um impacto direto no desenvolvimento dos seus membros. Por isso, reforça a necessidade de investir em setores chaves como educação e saúde. A exclusão é um dos maiores desafios, a falta de inclusão é um outro desafio. Nós estamos aqui a dar a nossa força para os demais pais, amigos que têm cuidado das pessoas com deficiência psicossocial e que neste momento carecem de vários acompanhamentos por conta das crises de saúde mental. Lucinda Castiano, por sua vez, refere que só se poderá falar em inclusão efetiva quando a sociedade eliminar estereótipos e quando elas forem tratadas com igualdade. Para se garantir a igualdade por oportunidades, é preciso que as políticas que já foram feitas sejam implementadas na realidade. Porque é verdade que existem leis, já estão lá muito bonitas, sim, mas na realidade, se formos ver na prática, não são implementadas. Além de ativistas pelos direitos das mulheres com deficiência psicossocial, Lucinda e Ancha são mulheres trabalhadoras. São uma prova inequívoca de que a deficiência não limita. Trabalho, estou numa instituição de telefonia móvel. Eu acredito que, eu pelo menos particularmente sinto que é tolerância zero contra a discriminação. Como a minha deficiência não é visível, não sinto muito. Tive muitas dificuldades no início quando entrei, mas eu tive suporte de toda a equipe. Até hoje tenho suporte e estou feliz com o trabalho. Mais mulheres surdas estão a ser capacitadas em matérias de prevenção de HIV em Maputo.
mais inclusão. Mulheres surdas são capacitadas em saúde sexual e reprodutiva. A iniciativa tem como objetivo dotá-las de noções básicas sobre o HIV, uma vez que muitas mulheres surdas ainda não sabem como se prevenir desta pandemia, que continua a ser um problema de saúde pública. Nós, como Centro de Estudos para Surdos, em coordenação com a Associação Coalizão, decidimos criar esta capacitação em saúde com o objetivo de ensinar as jovens surdas sobre o HIV, pois percebemos que muitas mulheres surdas não sabem sobre o assunto. Segundo o vice-presidente do Centro de Estudos para Surdos, a iniciativa pretende desmitificar as questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva no seio deste grupo social, que muitas vezes enfrenta limitações no acesso à informação. Falar sobre saúde sexual e reprodutiva ainda é um grande desafio, na verdade. E isso começa nas famílias, pois muitas vezes os pais de pessoas com deficiência não têm conhecimento sobre o assunto e não sabem como comunicar com seus filhos. Muitas vezes nos hospitais as mulheres surdas vão para lá para fazer teste, mas não conseguem compreender quando o resultado é negativo ou positivo. O encontro, considerado bastante produtivo, foi ministrado pela Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, que defende ser fundamental falar abertamente sobre o HIV, numa altura em que ainda há muito por fazer no país, tendo em conta o aumento de novas infecções. Falamos desde as formas de transmissão, as formas de prevenção, os mitos que estão à volta do HIV, o que pode ser feito para melhorar os serviços de saúde, o que pode ser feito para melhorar o acesso dos jovens aos cuidados da HIV e por que é tão importante aceder à questão da testagem e também ao tratamento para HIV. Para a representante da Associação Coalizão, capacitar pessoas surdas é uma forma eficaz de contribuir para a redução de novas infecções, uma vez que a falta de informações torna este grupo mais vulnerável ao HIV. Nós achamos que, através da Associação de Estudos dos Surdos de Moçambique, é possível nós termos uma porta para aceder a estas famílias, porque eles mais do que ninguém conhecem esses grupos. Então, para nós, esta é a oportunidade. Esperamos que este seja um dos primeiros eventos ou capacitações. Desde então, nós temos trabalhado com várias organizações que prezam por esta componente da inclusão, que prezam pelo trabalho específico com jovens com deficiência. A Associação Coalizão acredita que, após esta capacitação interativa, as participantes estão mais preparadas para abordar temas ligados à saúde sexual e reprodutiva. Um momento muito interessante. Jovens que nós encontramos são jovens muito dinâmicas, elas fizeram muitas perguntas e nós conseguimos interagir. Eu senti que realmente o grupo estava bastante ativo, queria buscar o conhecimento, estavam interessados inclusive na questão dos dados sobre HIV, como é que os jovens têm sofrido com esta pandemia que é o HIV. As beneficiárias são unânimes em afirmar que saem mais informadas, confiantes e preparadas para partilhar o conhecimento adquirido. Estou muito feliz por ter aprendido sobre saúde sexual e reprodutiva, pois antes eu não sabia sobre o HIV. Agora já tenho conhecimento sobre o HIV e sou capaz de, no futuro, conversar com a minha filha e ensiná-la sobre assuntos ligados à saúde. Eu tenho aprendido sobre o HIV através dos meus amigos, minha mãe, colegas e qualquer pessoa que possa explicar o que é o HIV, pois com mais conhecimentos eu posso evitar o contágio pelo HIV. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções
soluções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99, e-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Mais Inclusão, 5 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.